Ômega Web Rádio. Boa noite. Hoje, com mais um programa Fatos em Destaque, nós vamos falar sobre o assunto talvez mais importante desse ano, que são as eleições que vão acontecer agora em outubro, em primeiro turno, né? E havendo aí a possibilidade, um eventual segundo turno, no caso dos mandatos do Executivo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai entrevistar um candidato que está aqui ao nosso lado. Boa noite, Márcio. Boa noite, doutora Raquel Balseiro. Prazer, muito obrigado pelo convite. Bom, a gente vai falar, então, sobre as perspectivas, né, para essa eleição de 2022, como é que o candidato avalia efetivamente como vão ser conduzidas essas eleições. A gente tem aí, em alguns casos, de uma perspectiva de uma eleição mais violenta, um pouco mais complicada, sob o ponto de vista até dos princípios constitucionais e democráticos preservados, diante de algumas falas que a gente tem visto, e ainda quais são as pretensões, como é que o candidato pretende exercer o seu mandato como deputado, porque eu sempre falo e volto a dizer, apesar das pessoas darem muito valor à eleição do Executivo, é o Legislativo que decide a nossa vida. Na verdade, é no Legislativo que as leis são criadas, na imensa maioria, e dali que é o grande nascedouro realmente das leis, e por isso a gente tem que prestar muita atenção em quem vota, porque são 4 anos de um cheque em branco para a nossa representação. Então, agora a gente vai começar. Eu quero primeiro parabenizar todos os avós, hoje é dia do avô. Parabéns para todos aqueles que têm o privilégio já de ser avó, né? De ter um neto, de poder curtir. E como eu vejo em alguns comentários, o avô e o neto tem uma relação mais tranquila, né? Não precisa educar, e avô foi feito para deseducar mesmo. E eu acho que isso é muito interessante. Parabéns a todos os avós e quem teve o privilégio de ter um avô e poder conviver com ele. Boa noite, Márcio. Boa noite. Eu, infelizmente, ainda não sou avô, né? Gostaria muito, tenho 3 filhos homens já, 35, 33, 30 anos, mas nenhum dos 3 quis me dar essa alegria. Eu já até tentei barganhar com eles, né, com as noras também. Olha, pode deixar aqui que eu cuido aqui e tal, mas nada disso. Então, um beijo para os amigos, para as amigas vovós, vovôs. Eu acho que deve ser uma coisa assim de louco, né? Ser vovô, eu acho que eu seria o vovô mais babão do mundo, né? O nosso assistente técnico aqui, o Marcelo, já é avô. Ai, que maravilha, e aí, isso é uma dádiva, né? As postagens dele, a gente percebe como essa relação é tão especial, né? Eu acho que tanto para o avô como para o neto é uma relação muito saudável. Mas vamos lá. A sua candidatura para deputado estadual do PDT surgiu como? Lembrando que é uma pré-candidatura, né, que a legislação assim exige, porque a nossa convenção do PDT, Partido Democrático Trabalhista, vai acontecer dia 4 de agosto. Portanto, só a partir daí que a gente pode falar em candidatura. Mas a pré-candidatura não é minha. É uma pré-candidatura dentro de um modelo de mandato coletivo. O que é uma novidade ainda aqui no Brasil, e também não está formalizada legalmente, né? Mas é admitida pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, como uma grande iniciativa, e tenho certeza que a legislação vai acumular para isso.
Nesse mandato coletivo, nós nos apresentamos com 13 pessoas, cada um de um segmento diferente, profissional, de uma região da cidade da Baixada diferente. Então, nós reunimos aí companheiros do PDT de Guarujá, da Praia Grande, PDT de Mongaguá, PDT de Cubatão e PDT de Santos. Então, o sentido de fortalecer o partido nessas cidades e representar o conjunto aí das necessidades do nosso povo da Baixada Santista. Então, você pode explicar um pouquinho o que seria essa candidatura coletiva, porque realmente ela não tem previsão legal, né? Não, funciona como eu vou funcionar como porta-voz, né? Então me apresento para o eleitor como Márcio Aurélio, dentro do meu número, e já o tribunal já admite a possibilidade de nós colocarmos o nome da bancada embaixo, que já é um avanço. Então a nossa bancada se chama Raiz Trabalhista, né? Porque já é um trabalho que a gente vem fazendo no portal www.raiztrabalhista.com.br, nas redes sociais, e ali a gente, então, nós teremos, uma vez eleitos, o nosso coletivo vai funcionar como co-deputados. Então, eu apenas seria o porta-voz em plenário, né, daquilo que democraticamente nosso grupo definir. E todos vão funcionar representando esse mandato nas cidades, na representação política. Então, se você me permite, nós temos na participação um membro da nossa executiva, que é o Fábio Leon, que ele é comerciante no Paquetá, né? É o Santos Profundo, né, que eu gosto de chamar, porque ali é uma região que merece muita atenção. Ele não é só comerciante lá há 25 anos, como ele mora ali, então representa muito bem aquele segmento, aquele setor da cidade de Santos. O Rogério, meu amigo Rogério, que é presidente do PDT de Praia Grande, que é servidor público municipal, um guerreiro também militante. O professor Marco F., que tem 3 décadas aí no ensino da química para cursinhos, do ensino médio. A professora Jo, que é uma militante pela educação e pelas crianças e as pessoas com necessidades especiais da executiva de Cubatão. A professora Núbia, que é da executiva e da Ação da Mulher Trabalhista do PDT da Praia Grande. O Alessandro Dias, morador do Morro do São Bento, funcionário público municipal. O DJ Cuco, que é produtor musical, tem seu estúdio de produção de som e é formado em gestão pública. O Gabriel Perim, que é professor de História, historiador do Santos Futebol Clube e do Museu do Surf. O Milton Nascimento, que é petroleiro e é presidente do Clube dos Empregados da Petrobras. O Biraci, que é engenheiro agrônomo e servidor público municipal e da executiva do PDT de Mongaguá, trabalha com segurança alimentar, economia solidária. A professora Conceição, que é professora também sindicalista do município de Mongaguá, e é radialista, tem um programa excelente lá no 92.5 FM. Então, esse grupo de 13, né, vamos formar essa bancada no sentido de levar a voz, né, de quem trabalha, de quem produz, quem está oprimido, e precisa ter a presença da política na rotina, porque o povo está cansado de política. Sim. E de político. Porque o indivíduo ele vem, se apresenta como algo novo, fica 4, 8 anos e abandona. E só volta de 4 em 4 anos. Ele não participa da vida, tem que participar da vida política da cidade. Você tem que legislar em função da necessidade daqueles que mais precisam. E eu tenho 63 anos, tenho 38 anos de formado. Minha vida foi de ativismo social e político desde os 19 anos, porque como médico, eu já entendo que essas profissões da área de saúde como ajudadores, porque você acolhe a pessoa, né? E ali todas as suas angústias, seus conflitos pessoais, né? E sociais, que estão embutidos aí também no processo de adoecimento. Então, isso faz com que a gente tenha sensibilidade e a experiência que nós tivemos nesse período. Eu estou aqui em Santos desde 1990, trazido pelo doutor Davi Capistrano
pela ocasião de construção e criação do SUS, implantação do SUS aqui em Santos. Eu dei plantão nesses pronto-socorros todinho da Baixada Santista, mas todinho. Então, com isso, assim, último cantinho da periferia da Baixada, eu nunca me limitei a ficar só em consultório. Sempre gosto muito de consultório também dos meus padres, mas se atender pelo SUS e entender o conflito das pessoas, faz da gente, me desculpa dizer, com competência, com força, com garra e com vontade de representar a sociedade na Assembleia Legislativa. Bom, quais são os seus principais projetos, né, no caso de uma eleição? Dentro dessa bancada, a gente sabe que o PDT essencialmente está ligado à questão do trabalho, né? E o Brasil, assim como o mundo, vive hoje uma situação muito complicada, não só na área trabalhista, como na área econômica, né? Nós temos a inflação no mundo inteiro, como a gente talvez nunca tenha visto, e eu não vejo, pelo menos a curto prazo, uma melhora muito grande nessa situação. Como é que os projetos vêm para implementar mais trabalho, principalmente na nossa região? Olha, o trabalhismo é uma ideologia criada aqui no Brasil, lá na década de 30, a partir de Júlio de Castilho, depois com Pasqualini, que foi o grande teórico do trabalhismo brasileiro, e na década de 30, com a Revolução de 30, com Getúlio Vargas, que Sim. quebra aquela polarização, aquela dualidade da política café com leite, só Minas e São Paulo mandarem as oligarquias cafeeiras, né, e agropecuárias no Brasil, e inaugura o Estado brasileiro. Getúlio Vargas inaugura com a consolidação das leis trabalhistas, Sim. com a grande indústria da siderurgia, com a Eletrobras, depois na década de 50 com a Petrobras. Tudo que você possa imaginar, hoje, que estão tentando destruir, veio da construção lá de Getúlio. Desde o cinema brasileiro, sim, né? Sim. Com grande fomento da cultura, as leis de defesa da população. E isso nós passamos aí por grandes obstáculos até Getúlio sofrer pressão do grande empresariado internacional e suicidar em 54, adiando o golpe militar em 64, depondo João Goulart, que foi um grande brasileiro que propôs as reformas de base a partir do trabalhismo até então PTB. E Leonel Brizola, que foi um ícone, né? Uma liderança popular, único político no mundo que foi governador 3 vezes de 2 estados diferentes, né? Foi no Rio Grande do Sul, 2 vezes no Rio de Janeiro. O homem construiu mais de 5.000 escolas e foi exilado, passou 14, 15 anos fora e retorna para ser governador do Rio de Janeiro. Então, nosso partido ele tem uma clareza, uma evidência muito grande, que é a defesa dos trabalhadores, dessa relação, que seja uma relação saudável, se é que a gente pode dizer assim, Sim. entre o capital e o trabalho, que a gente não é um partido revolucionário, é um partido reformista, no sentido de estar mitigando essas contradições entre o lucro e os benefícios sociais. É por isso que a gente luta. E, essencialmente, é um partido ligado à educação. Não é? Então, a gente tem esse mérito todinho. E já lá, Brizola, quando retorna em 79, ele tenta retomar o PTB e a ditadura militar o impede de dar para Ivete Vargas, que era, né, parente do Vargas, mas era ligado à ditadura, e ele funda o PDT em 1980, já impondo ali estatutariamente, no estatuto do partido, a obrigação da presença das mulheres em 30% do partido. Quer dizer, o cara é um visionário, né? Hoje você fala a participação da mulher na política, de 1980. Hoje nós temos a AMT, Ação da Mulher Trabalhista, que ela tem autonomia, vida própria, incentiva a participação das mulheres. Então, o que nós queremos aqui na Baixada, apresentar esse modo
que não é tão diferente para nós, porque o PDT se confunde com a história do Brasil. Eu acabei de nomear aqui, né, um resumo da história do Brasil a partir da militância do nosso partido, mas apresentar aqui para a Baixada esse modo diferente de fazer política, que não seja politiqueiro, mas que seja política na definição da essência do que é política, que é a discussão, debate de ideias divergentes no sentido de se construir benefício comum para a sociedade e fazer isso permanentemente. Nós temos uma democracia no mundo ocidental, aqui no Brasil, ela é representativa. Como você disse no início, a pessoa vai lá e vota. Isso é democrático, mas não é um cheque em branco. Nós temos que estimular a democracia participativa, que as pessoas participem permanentemente, que esse espaço de comunicação, através de mídias pela internet, no seu programa, e essa iniciativa maravilhosa de trazer esse debate, seja um espaço permanente para que essas pessoas eleitas venham regularmente dar conta daquilo que está fazendo e perceber o que as pessoas precisam. Isso não é emprego, pô. O cara entra lá com 20 anos de uma coisa, depois não sei o que, já é outra coisa, depois ele fica não sei o que, já se reelege, daqui a pouco o cara está morando numa baita de uma cobertura, varanda gourmet, né? E não deu um dia de serviço, só na política. Então, acho que você tem que se dedicar, você tem que dizer o seguinte: olha, todos os nossos co-deputados, pré-candidatos a co-deputados aqui, têm sua história no serviço público, na Petrobras, no ensino, na educação, eu na área de saúde. E hoje nós nos sentimos com a competência e a condição, a consistência necessária para representá-los e fazer essa política do dia a dia junto com a população. Eu falo sempre que eu acho que nas escolas nós deveríamos, em todas, ensino médio em especial, porque quando você começa a sua vida política, né, passiva, porque na verdade é quando você vai exercer o seu escrutínio, quer dizer, votar efetivamente. Então as pessoas deveriam entender o que é política, né? Eu sou professora de ciência política da faculdade e digo sempre, não há sociedade sem política. Então nós precisamos cobrar os nossos deputados, os nossos vereadores, o prefeito, o senador. Só que as pessoas votam e se você perguntar dali a 6 meses em quem votou no deputado federal, estadual, no senador, já não lembra. Esqueceu. Então... Certo? Então, a importância dessa consciência política é essencial para que o Brasil... É lógico, né? O Brasil é uma democracia muito jovem. Se a gente for fazer uma comparação aí com os países europeus, nós estamos só engatinhando ainda, né? Eles já estão correndo. Você sabe que ainda hoje eu estava comentando sobre isso. A minha mulher, Alcione, ela é médica como eu, e me acompanhará, um beijo aqui para ela. E ela estava comentando, ela tem uma prima que já mora há uns 30 anos em Copenhague, na Dinamarca, e nós estivemos lá visitando ela, e o filho dela, desde pequeno, falou: eu quero ser político, eu quero participar da administração pública e tal. É tipo assim, o Estado... então você vai estudar ciências políticas, você vai estudar economia, nós vamos mandar você para Buenos Aires para aprender espanhol, vamos mandar você para Paris para aprender francês, você já sabe falar inglês da escola e dinamarquês. Estando preparado, com a consistência teórica, então você está preparado para participar da burocracia estatal e formular políticas públicas para a sociedade. Agora eu te pergunto, há 50 anos, quem era a Dinamarca, a Noruega? Não era nada. Dinamarca tem 450 ilhas. É um paísinho assim que tem 11 milhões de habitantes. Se você imaginar que o estado de São Paulo tem 44 milhões, agora por quê? Eles desenvolveram um fundo soberano a partir do petróleo, e ali pode entrar governo, sair governo, entrar governo. A política é do Estado, não é do governo. Sim. Então, a política em benefício da sociedade, ela se mantém. Em 50 anos, eles viraram
o país, dizem as pesquisas, que é a população mais feliz e mais plena de todo mundo. Né? Isso é uma maravilha. Na verdade, eu sempre falo isso em qualquer lugar que eu estou, que enquanto o Brasil não tiver uma política, um planejamento de política pública de médio e longo prazo, que não dependa e que não pode depender do partido político que está ali no governo, nós não vamos sair da onde nós estamos. Não. Agora eu te pergunto, qual é o país mais rico do mundo? Não é os Estados Unidos, que tem deserto, tem pedra, não é a Rússia, não é a China. Nós temos todas as riquezas do ponto de vista mineral. Nós temos uma floresta amazônica, temos o Pantanal, temos o Pampa Gaúcho. Nós somos a maior riqueza de água do mundo, somos das maiores reservas de petróleo do mundo. Nós temos um povo rico, multicultural, com etnias de origem árabe, africana, europeia, indígena, branco-europeu. Sabe por que a gente não vai para frente? São os políticos. Sim. São os políticos, porque eles, muitas vezes, eles são cruéis. Você liga uma televisão dessa Globo News, CNN e tal, vê aqueles políticos, são os caras tudo, né, de gravata ali e tal, só discutindo o interesse deles. Sim. Só discutindo o interesse deles e daqueles que financiaram suas campanhas. Então, eles são lobbies, né? O povo ali passa aí distante. Então, nós estamos apresentando, aí sim, porque já foi homologado em convenção nacional, a nossa candidatura à presidência da República, o Ciro Gomes, que escreveu há 2 anos um livro, que já vendeu mais de 100 mil cópias, que é o Plano Nacional Dever da Esperança, onde a gente elenca ali todos os passos necessários para que a gente tenha isso que você falou, uma política de Estado, e considerando na sua eleição a não reeleição, para que isso não fique vinculado a um governo que vai ficar 4, 5 anos. Eu tenho uma visão muito peculiar da reeleição. Eu acho que 4 anos é pouco e acho que 8 é muito. Concordo com você. Eu acho que ninguém consegue fazer uma política que se estabeleça num país continental como o nosso apenas em 4 anos. Mas acho que a reeleição, ela faz com que o último ano de governo, como é o que a gente está sentindo hoje, ele seja só um palco eleitoral para uma reeleição. Então, a gente talvez precisasse, na verdade, na minha opinião, o presidencialismo não é o ideal. Eu hoje acho que o presidencialismo de coalizão, como a gente vive no mundo, é uma forma de governo que já está um pouco ultrapassada. Talvez o parlamentarismo, e a nossa Constituição é feita para ir para o parlamentarismo, sim, né? Eu acho que talvez ele conseguisse abarcar melhor o desejo da própria população, porque aí cai o primeiro-ministro, a gente não tem um impeachment, porque, na verdade, você eleger alguém com a intenção de derrubar só gera mais crise, instabilidade, dificuldade de implementação de uma política pública de médio e longo prazo. Então, talvez o novo, né, quem se eleger efetivamente, e o Congresso, de um modo geral, tenha que repensar isso. Eu tenho certeza e concordo gênero, número e grau contigo. Eu acho que 5 anos sem reeleição e um sistema parlamentarista em que o parlamento vai eleger aí o seu gabinete, como isso acontece nas democracias, sim, europeias, portuguesas e tudo mais. Isso dá mais estabilidade, porque, sim, o indivíduo está ali, 4 anos. Ele está preocupado na sua governabilidade. Então, ele faz mensalão, ou ele faz petrolão, ou faz agora essas emendas secretas aí, sim, que o Bolsonaro está fazendo, que é tudo a mesma coisa. É um modo de corromper, né, o seu apoio através de emendas que não ficam claras para onde vão. E a população não tem acesso a isso, como isso aconteceu, para onde vai esse dinheiro, não há uma declaração pública de onde foi essa emenda, e fica esses conchavos acordos aí. Então, acho que se nós tivermos uma democracia estável, em que não há essa preocupação
o impeachment, cai o gabinete, o parlamento nomeia outro comitê executor, né, das gestões públicas determinada pela sociedade. Sim. Aí nós amadureceremos a nossa democracia. Sim. E aí você, dando essa participação às pessoas, porque no sistema parlamentar, o indivíduo tem que estar ali explicando, fiz isso, fiz aquilo, nessa molezinha aqui que o cara é eleito, aí 50, 60 mil votos, 70, aí já tem ali, recebe não sei quantos mil, assessor para cá, assessor para aquilo, e o nosso pré-candidato a governador, se você me permite, claro, ao Estado pelo nosso partido, o PDT, que é o Elvis César, ex-prefeito de Santana de Parnaíba, que começou sua campanha de pré-candidatura ao mês com 0%, já está com 3%, e não se incomode, vai dar o que falar, porque essa campanha ainda não começou, né? Porque um é o Bolso Garcia, né? Um é o atual governador, do Bolsodória. O outro foi reprovado na sua reeleição em todas as urnas, que é o Haddad. Então, você tem uma experiência, ele foi um prefeito multipremiado como o melhor gestor do Brasil durante o tempo que ele foi, e hoje a cidade de Santana de Parnaíba é uma cidade modelo de gestão, com melhores índices sociais aí apresentados. Ele diz o seguinte: na política você não pode perder o foco. E aí, quando você é reeleito, muitas das vezes o prefeito, o deputado, ele perde o foco, porque ele se distrai. Aí eu falei assim, por que ele se distrai? Não, porque é muito motorista, é muita gente abrindo a porta, muita gente dizendo que você quer ouvir para arrumar uma assessoriazinha ali e tal. E se você é homem, vem muita moça bonita, se você é moça, vem muito homem bonito. E aí você comia prato feito, agora você só quer camarão com vinho português, dos mais caros, entendeu? E aí isso vai distraindo, o cara se descola. Esse que é o grande problema. Às vezes você vê aqui pessoas novas entrando na política, a gente tem vivido assim, a gente está com uma crise de liderança muito grande, muito né? Grande. Uma crise de liderança que eu falei assim, puxa vida, caramba, nós estamos entre safra, igual aquela seleção que ganha uma Copa do Mundo, depois passa 20 anos sem ganhar. Aliás, nada. Até no futebol, né? Até no futebol, nós estamos na entre safra, né, de liderança, pessoas que demonstram respeitabilidade. E a pessoa entra jovem, outra jovem, aí já se perde, já se distrai. Aí tem gente que nem se candidata mais, porque já ficou tão bacana, é tanto vinho, tanto camarão, que ele agora eu nem preciso mais me reeleger. O poder corrompe, né? Nós temos aí inúmeros filósofos que falam do poder, e o poder é uma coisa que realmente sobe a cabeça, a gente vê, e não precisa nem ser uma questão de poder político. O simples poder pelo poder, né? Às vezes um cargo de gestão que te traga um poder, um pouco mais de poder, a pessoa muda completamente. Pô, mas tinha que ser o contrário. Olha a responsabilidade de você. Então a gente diz o seguinte, poxa, o indivíduo às vezes gasta uma energia enorme, né? Porque custa dinheiro você se candidatar. Sim. É uma democracia, todo mundo pode se candidatar. Não, tu tem que pagar advogado, tem que pagar contador, isso aqui, tem que fazer vaquinha eleitoral, do jeito que a gente está fazendo. Cata um pouco aqui, 10 de um, 100 do outro, 5 do outro, né? Eu não estou falando 1.000, não, estou falando reais mesmo. E para poder se candidatar, e às vezes o cara, dali a 4 anos, não pode sair na rua. Ele destrói a família dele, se mete em coisa que não deve, muitas vezes fica aí respondendo processo da Compal, tudo que ele pegou ali, ó, ele tem que gastar com advogado. Então a vida virou um inferno. Hein? Advogado nessa área é caro, hein? E a vida do cara, ele transformou a vida dele no inferno. Por quê? Pelo simples vaidade, o ego, o poder, sim, de ocupar um espaço de destaque. Quando, no entanto, ele tinha que aproveitar e falar assim, puxa, caramba, olha que orgulho, vou representar minha população, meus filhos, meus netos vão ter orgulho de mim, eu vou deixar um legado. Já pensou você construir uma escola, construir uma creche e aquela felicidade? Seria uma oportunidade, eu me emocionaria, só de falar eu já me emociono com a possibilidade de você estar construindo e ajudando a transformar a vida das pessoas numa coisa mais digna do que essa desigualdade que a gente vive com nossas periferias aí, nesse sofrimento, nessa angústia de não saber o que vai comer no dia seguinte. Sim. Outra coisa que eu ia lhe perguntar, né, nós falamos aí do saudoso Brizola,
Ulisses Guimarães, Mário Covas e tantos outros, aí, Hélio Bicudo, homens de muita expressão política e que eu, desde muito jovem, sempre acompanhei a política, sempre gostei de política, e que eu não vejo isso mais. Eu não vejo mais aquele comprometimento da política para efetivamente a gente ter um país mais igualitário, que a gente sabe, a própria Constituição afirma isso, diz que nós somos um país cujas regiões são diferentes, precisam ser tratadas diferentes, e é tão absurdo, né? Eu vou falar uma coisa aqui, porque está na Constituição, a gente tem o artigo 6º que fala do piso mínimo vital, no artigo diz que a população precisa de alimentação. Então, um país em que precisa colocar na sua Constituição que a gente precisa de alimentação, é um país que tem consciência da dificuldade que essa população passa. Mas eu não vejo mais essas grandes lideranças também tentando reviver, né, e resgatar até a qualidade de um candidato, de um político, porque hoje, eu vou ser muito honesta, ser político hoje, em muitas situações, te impede de ter uma vida normal. Você vai num restaurante, é ofendido. Você vai num avião, eu não estou falando só de política. Por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal recebem o mesmo tipo de tratamento. É uma coisa que não é uma coisa que deveria ser normal, muito pelo contrário. Deveria haver uma aproximação maior entre a política e a população. Sem dúvida. Eu concordo contigo. Nós estamos vivendo uma crise institucional nunca antes vivida no nosso país, em que você veja as autoridades, né, políticas, judiciais, legislativas, sendo ofendidas e sendo ameaçadas. É preciso um ministro mandar prender um indivíduo que está dizendo que vai matar a família do outro. Mas nós tivemos na eleição passada o início, a origem disso tudo, porque nós tivemos o atual presidente, na época ele pegava o tripé de fotografia, vou matar os petistas todos, né? Então, você deixou a serpente, o ovo da serpente se desenvolver, tinha que matar esses problemas na raiz. Nós não podemos admitir que haja crime de opinião. Sim. A democracia pressupõe liberdade de expressão e de pensamento. Eu não posso agredir fisicamente ninguém, nem ofender e caluniar ninguém, mas eu tenho a liberdade de dizer o que eu penso. Eu tenho, como cidadão, o dever de criticar a sociedade que eu vivo de forma construtiva, melhorar os parâmetros sociais, tudo mais. Agora, nós criamos uma polarização que muitas vezes, se a gente olha, se a gente perceber, interessa a grande imprensa. Porque a grande imprensa, infelizmente, ela vive de manchete. Então, ela tira a fotografia e aí quer dar aquela manchetada para poder vender. Quando a política ela é resultado das relações sociais entre as pessoas. Então, portanto, ela é dinâmica. Ela não tem uma manchete, ela não tem uma fotografia, porque ela é um filme. E hoje nós nem começamos a campanha eleitoral e já estão dizendo quem está em primeiro lugar, quem está em segundo, quem vai ganhar, quem não vai ganhar. Não, além disso, nós já temos pessoas mortas, nós temos ameaça, nós temos essa polarização me preocupa muito, né? Ainda que muitas pessoas não saibam disso, mas nos Estados Unidos que as pessoas acham que só há 2 partidos, isso não é verdade. Existem vários partidos, só que só participam das eleições que são diferentes, o voto lá é diferente. 2 partidos porque são os possíveis ganhadores. Mas existem, também é pluripartidária, né? O país dos Estados Unidos da América do Norte também são pluripartidários. E lá, essa polarização chegou a um ponto do Capitólio, que é como se fosse o nosso Palácio da Alvorada aqui, ser invadido e pessoas serem mortas. Então, eu acho que isso é um exemplo de que democracia ela precisa ser exercida todo dia e ser cuidada,
porque senão é fácil a gente acabar com uma democracia. É muito mais fácil destruir do que construir. Construir exige muito esforço, muita pedra sobre pedra, Sim. muito trabalho intelectual, braçal, de construção. Destruir, você mete um pé numa parede, se ela já está meio, né, Sim, rachada, sim. vai tudo embora. Então eu peço sempre para os meus amigos, para as minhas amigas, nós não somos torcida. Até no futebol a gente tem que torcer sem agredir. Né? Volta e meia tem alguns problemas aqui em Santos por causa de torcida, e são sempre aqueles grupinhos, né? Porque o torcedor mesmo ele quer ir lá com a família, o avô com o neto, com a neta, ver seus jogadores, seus ídolos, ver aquele espetáculo, né? E assim a gente tem que ver a política, porque não existe salvador da pátria. Da pátria, exatamente. Não existe salvador da pátria, existe a liderança. Alguém que está liderando um projeto de país, de construção de uma sociedade desenvolvida, com oportunidade para todos, e com a compreensão de que todos podem dar a sua contribuição. Sim. Porque ninguém é dono da verdade. Não, sem dúvida. Imagina se um país democrático é povo no poder. Demo, né? Sim. Povocracia, poder. É o governo, não é? O governo do povo. O governo do povo. Pelo povo e para o povo, para mas está difícil. Agora, eu sou obrigado a concordar contigo em todos os momentos, não, e você é obrigado a concordar comigo em todos os momentos. Caso contrário, nós vamos virar inimigos? Não, eu tenho que aprender com essa divergência. Sim. Eu tenho que aprender a ouvir, né? E somar. Porque a política é isso, é o entendimento da divergência e benefícios. Já falamos aqui da comunidade, do comum. E é isso que nós precisamos fazer com o amadurecimento. E nós precisamos desse amadurecimento, dessas forças de elite, da grande imprensa, para que a gente não estimule esse tipo de ato impensado e intempestivo. Um indivíduo está lá no lugar privado fazendo uma festa, vem o outro, grita lá. Puxa, será que ele vai convencer o outro? Não. Não vai. Não, até porque um já não está mais aqui, o outro está no estado grave no hospital, né? Deixaram 2 filhos pequenos, então os dois têm filhos de meses. Tragédia. E assim, é uma coisa que não tem cabimento, nem no futebol, nem na política, e em absolutamente nada. Nada que é extremo na religião, nada que é extremo, na minha opinião, deveria prevalecer, né? Sim. Nós somos feitos de equilíbrio, ou deveríamos, que também está bem difícil, né? Manter o equilíbrio hoje talvez seja a grande colocação que a humanidade não está conseguindo. Eu sei que a pandemia agravou muitos problemas, né? Abriu a caixa de Pandora de vez, as pessoas que... Eu ouvia muito no começo da pandemia que as pessoas iam mudar para o bem. Né? Eu falava, não, quem é do bem, quem não é, e eu nem sei como é que vai ficar depois. E olha... Olha, eu sou otimista quanto mais, né? Eu sempre acredito que a vida tem que melhorar, tem os aspectos bacanas das pessoas, entendeu? Eu acho que o Bolsonaro quer invadir o Palácio da Alvorada, quer invadir o TSE, o STF, e vai criar o golpe. Eu acho que não vai ter nada disso. Você entende? A gente não tem espírito para isso. O brasileiro, ele está, alguns poucos aí, iludidos com essa agressividade. Mas, veja bem, as nossas forças de segurança, quer sejam Forças Armadas, quer sejam as polícias estaduais e as guardas municipais, não tem índole para essa agressividade. Você entende? Eu sei porque meu pai foi oficial do Exército, eu nasci no hospital de guarnição da Vila Militar, eu fui tenente do Exército, e as pessoas que estão ali profissionalmente. O policial, ele está ali profissionalmente. Ele não vai abrir mão dessa segurança, do provento da sua família, por maluquice de invadir, entende? Então, assim, quem faz arruaça de torcida é que faz arruaça. Então, isso aí é minoria. Então, a gente não pode se reger e se deixar dirigir
pela minoria. Você tem um grupo de 10 ali, tem sempre um que atrapalha. Esse um que vai dirigir o grupo, sim, que é fraterno, que é bacana, tal. Então ele mesmo vai se eliminando. Agora, se a gente ficar falando só desse um que não presta, ele fica dirigindo a nossa vida. Então, assim, nós somos um país com a democracia consolidada, nossas instituições estão em crise, mas elas estão de pé, a nossa imprensa é livre e o nosso povo tem que entender que não cabe mais atitudes de agressão, violência à mulher, à população LGBTQIA+, aos negros e às mulheres, todas as categorias, mesmo não sendo numericamente menores, mas ditas minorias, precisam ter respeito, né? As pessoas que têm deficiência, os vulneráveis, né? Que têm necessidades especiais, nós temos que amadurecer. Aí o indivíduo pega aqui um avião, vai para Paris. Mas lá você tem que atravessar a rua. Não. Tem que fazer aqui. Sim, concorda? Não? Sim, claro, a gente tem que fazer aqui, não jogar papel no chão, atravessar a rua na faixa, quando estiver dirigindo, a pessoa botar o pé na faixa, você se conter, parar para as pessoas. Então, essas atitudes civilizatórias é que elas, a partir de é que conseguem transformar o todo. Se a gente ficar esperando a mudança vir de fora ou de cima para baixo, é nós que temos que transformar o nosso mundo, para que o mundo seja transformado por nós próprios. Às vezes eu escuto os meus alunos, principalmente, falar assim, mas eles lá fazem isso. Eu falei, então, por algum acaso os políticos que estão lá vieram de Marte? Não. Vieram da onde? Da nossa sociedade. Bom, se eles vieram da sociedade, eles são um reflexo, infelizmente, da nossa sociedade. Porque as pessoas também não são boazinhas. Não, só político é corrupto. Não, gente, não é assim. E nós sabemos que não é assim, infelizmente. Tem que mudar a cultura, tem que mudar o pensamento, tem que mudar a forma de agir da nossa sociedade para que as pessoas que depois formem esse corpo político também façam isso. Mas todos esses países que nós estamos citando aqui tiveram um aspecto fundamental e comum, a educação. Sem dúvida. Eu lembro na década de 80, quando houve aquele boom dos tigres asiáticos, Coreia do Sul, japonês, e as pessoas falam assim, japonês é tudo muito inteligente, né? Disciplinados, tal. Não, porque o país, o Estado investiu em educação. Os melhores alunos eram japoneses. Agora, você pegar os melhores alunos, estudantes, profissionais, são chineses. São chineses. Porque eu estive na China uns 8 anos atrás, há 10 anos, tudo era Xing Ling, porque eles aprenderam a copiar. Aí eles copiavam, igual aqui no Paraguai, fazer de segunda a terceira linha. Aí eles foram aprendendo a fazer. Hoje quem faz são eles. Sim. As grandes indústrias tecnológicas estão vindo a partir da China, chip, todos os produtos eletrônicos e tudo mais. Sim. Se você pegar o norte da Europa, se você pegar a China, a Rússia na década de 80 estava destruída. E através da sua produção agrícola, do seu petróleo, está aí enfrentando o mundo, aí, invadindo a Ucrânia e criando aí todo esse, mais do que poder econômico. Sim. Eu conheci a Rússia, São Petersburgo, Moscou, cidades maravilhosas, um povo assim, todos são apaixonados pelo brasileiro, né? Você fala que é do Brasil, todo mundo pega a bandeirinha assim, Brasil, 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 ainda fala em Neymar, né? Sim. Todos os nossos jogadores aí de grande expressão e tal, e a gente sente aquele orgulho, né, quando vai para fora dizer que é brasileiro. Eu estive num jogo, eu chego, eu sou conversador, quando eu estiver falando demais, você me corta. Eu cheguei em Pequim, né, que chama Beijing, aí por um acaso entrei lá na internet, a seleção brasileira estava chegando no dia seguinte para jogar contra o Zimbábue, que é um país africano, para fazer um amistoso lá no estádio Ninho do Pássaro, onde tinha sido a Copa do Mundo, as Olimpíadas, um estádio maravilhoso. Pegamos um metrô da porta de casa onde eu estava, aí tudo de metrô para tudo quanto é lugar, chega aquele estádio lindo. Aí eu cheguei lá, eu estava com a camisa do Fluminense, e o Fred estava jogando.
Aí, sabe que os chineses tiravam fotografia. Aí, quando cantou o hino nacional, eu falava bem alto, né, exibido, né? Eu dava, Vira do Ipiranga, com orgulho, né, de brasileiro. E os chineses filmando, ó. Brasileiro, tá, se sente. Aí que chega aqui, fica com esse complexo de vira-lata dizendo que o país não presta. Não, verdade, a gente tem que ter orgulho do lugar que a gente mora, pô. Exatamente. Bom, deixa eu dar um prestígio a todo mundo que está aqui falando da gente. Daniel, para cima São Paulo, para cima Raiz Trabalhista. Jaciara, boa noite a todos. Paulo Canhoto. Daniel, de novo. Leandro Araújo, coletivo Raiz Trabalhista na Baixada Santista. Esse é membro do nosso coletivo lá, representante do PDT de Cubatão. Um abraço, Leandro. Ana Carolina Oliveira, bancada Raiz Trabalhista. Maria Aparecida Coelho, boa noite. Ayrton Lourenço, força. Alcione Moura. Um beijo, meu amor. A região dos Cortiços merece uma atenção especial e dos heróicos comerciantes que residem lá. Fábio Luiz, boa noite. Leandro Araújo, orgulho de escutar o nome dos integrantes desse coletivo. Ana Jalual, sou sua fã. Leandro Araújo, Daniel de novo. Vamos ver. Gal Raiz, Juliana Maiara, também falando do coletivo. Cirão Caiçara. Opa, essa é a pessoa da Praia Grande. Um abraço, pessoal. A professora Núbia, o Igor, a Neides. E só gente boa, Rogério. Pessoal Alcione grande lá. Moura dizendo Miguelina Vecchio, nossa presidente nacional do AMT, a presidente dos fóruns de mulheres de todos os partidos políticos, conseguiu várias vitórias das mulheres junto ao TSE neste pleito eleitoral. Miguelina Vecchio. Aventuras com Davi, um abraço ao Márcio Aurélio. Deixa eu ver. Tem uma turma boa aí. Militante trabalhista. Lanieri, Raiz Trabalhista. Ana Carolina Oliveira, PDT de Santos. Maravilha. Jogador Rico. Um abraço. Ana Carolina Neis. Vamos ver aqui. O Fábio Luiz diz: a gente sabe que a criminalidade cresce cedo cada vez mais em nosso estado. Gostaria de saber do candidato o que ele pensa sobre a frase bandido bom é bandido morto. Nunca. Ninguém é bom morto. A gente quer as pessoas vivas, né? Educadas, com cultura, com dignidade. Porque aí se ele for para o caminho do mal, aí é questão de índole. Mas se você tiver educação, cultura e trabalho, a gente não permite que essa juventude seja resgatada pelo crime. Sim, E posso dizer uma coisa? Quando as pessoas falam de bandido, né? Bandido bom é bandido morto, e que o nosso sistema criminal é muito condescendente e tudo mais, desde que o acusado não seja um filho seu, um parente seu, um pai seu, aí você vai querer todas as garantias constitucionais para que ele prove que não é ele, o que a coisa não foi bem do jeito que estava sendo contada. Então, vejam, a gente tem um índice de erro judiciário na área criminal que é absurdo, é mais de 70%. Então, você tem muita gente que é presa preventivamente e depois ela não é condenada, ela é absolvida. Então, nós não podemos ter uma política criminal como se a gente fosse um partido de uma facção criminosa. Porque lá, bandido bom é bandido morto, né? Porque em 5 minutos o resultado do júri está feito. Então, nós não podemos, nós como sociedade,
constituída, democrática, de direito, a gente não pode admitir uma coisa dessa. Isso é algo muito fora dos padrões da realidade. Nós estamos a anos-luz aí da questão de olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que precisa respeitar. E nós, na área jurídica, a gente diz o seguinte, é preferível um criminoso solto do que um inocente preso. Porque alguém que fica em cárcere sendo inocente, ele não recupera nunca mais a vida dele. Então, as pessoas precisam entender isso. E vou dizer mais uma coisa, que eu falo para todos os meus alunos. Qualquer pessoa pode se tornar um homicida. Você está brincando com alguém, empurra, a pessoa baixa a cabeça, bate em algum lugar. O candidato aqui é médico. Sabe que, dependendo de onde bateu, ele morre. Pode morrer em razão de um simples empurrão. E você se torna um homicida. Imaginar que nós temos uma das maiores populações carcerárias do mundo. Sim. E que 70%, 80% dessa população é pobre, preto e periférico. E que 70% dessa população sequer chega a ser julgada. Exatamente. Então é uma situação que é urgente, dramática, e que isso só aumentou. Do Fernando Henrique Cardoso para cá, nós saímos de menos de 200 mil presos, hoje nós temos quase 1 milhão, e foram nesses governos ditos de esquerda, que o pessoal diz que é comunista, que é de esquerda, que é vermelho e tal, é que mais criou essa desigualdade e mais trouxe o pobre para dentro das prisões. Então nós temos que pensar que esquerda que é essa aqui, que é isso de direita. Não se deixe rotular por azul, por vermelho, por cor, por lado, esquerda e direita. Nós precisamos de um Estado maduro, com um governo que se apresente com um projeto de vida digna para a população e uma representação nas nossas câmaras estaduais e federal com dignidade, com respeito, responsabilidade para representar o interesse dessas pessoas que são oprimidas. Porque a elite não precisa de representação, ela já tem voz e fala. Sim. Né? Sim. As pessoas que estão nas periferias, elas não têm voz. E cada vez mais elas criminalizam a política, por quê? Porque dizia Darcy Ribeiro, grande educador e higienista, fundador do PDT, do qual tenho orgulho de tê-lo tido nas nossas fileiras como vice-governador do estado do Rio de Janeiro, um dos maiores educadores do país. Ele dizia, essa coisa de educação ruim, isso não é negligência não, isso é projeto. Eu também acho. Isso é projeto. Eu também acho. Porque nós temos 1/3 da nossa população aqui na Baixada Santista que ganha menos de R$540 por mês para sobreviver e vive em segurança alimentar. Isso não sou eu, Márcio Aurélio, que está falando, só pesquisar no site IBGE/cidade que está escrito lá. Agora, essas pessoas precisam desses ajudatórios que a gente chama, né? Auxílio gás, auxílio isso, e cesta básica. Aí, naturalmente, auxílio combustível agora. Sim, então. Aí ela precisa disso, ela vota imediatamente em função daquilo. Nós temos que dar oportunidade, sim, dessas pessoas terem educação, cultura e, naturalmente, ter uma política pública de transferência de renda e diminuição da desigualdade. Sim, eu também acho que nós precisamos urgentemente que aí tem que ser, né, porque as diretrizes gerais vêm do governo federal, dê uma atenção muito especial para a nossa educação. Enquanto a educação estiver do jeito que está, porque a gente sabe, eu dou aula em faculdade, nós temos aí pelo menos 40% de universitários que se formam que são analfabetos funcionais. Eles leem e não entendem o que eles leem. Então, o que nós pretendemos como país, isso é uma coisa muito importante, né? Então, eu acho que a política pública educacional, ela precisa ser prioridade e para ontem, porque nós vamos sofrer muito com isso. E qual é a possibilidade de alguém que não tem educação, ou o mínimo de educação, conseguir superar essa insegurança alimentar? Aí tem que viver dos ajudatórios, que eles não têm culpa.
Sim. Se nós estivéssemos nessa situação, nós somos privilegiados. Sim, né? sem dúvida. Se nós estivéssemos nessa situação de não saber o que eu vou comer amanhã e vota em mim, eu faria a mesma coisa. Agora, você imaginar o seguinte, nós moramos num lugar lindo, maravilhoso, que eu tenho orgulho, mais uma vez, não só de ser brasileiro, mas de ser santista, morar aqui, mais do que o tempo que eu tenho de vida, né? Mais da metade do tempo que eu tenho de vida, com esse litoral fantástico, essa cultura. Mas nossa educação não chega ao mínimo preconizado pelo MEC. É o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. É só chegar lá no IBGE, Barra Cidade, ver Barra Santos, ver Barra Praia Grande, Barra São Vicente, Barra Cubatão. E aí você tem uma cidade no Ceará, por exemplo, Ceará, sim. Se o chinês manda nos melhores estudantes profissionais do mundo, o Ceará, das 100 melhores escolas brasileiras, 77 estão no Ceará. Como é que pode? Aí você tem Sobral, 220 mil habitantes, no semiárido nordestino, que são as melhores escolas que passa no ITA, quase que 70% é tudo do Ceará. Pô, se eles podem, só eles que sabem fazer, não? Política pública, né? É lógico. Interesse, vontade de fazer, exatamente, de transformar. Uma política pública efetiva. Porque se a gente não sabe, pô, vamos fazer um estágio lá, vou mandar alguém lá, lá, passou uns meses lá para... Eu costumo dizer exatamente isso. Quando se elege um candidato que efetivamente ele não sabe tudo, porque nós não sabemos tudo, mas ele pode pedir ajuda a quem já sabe, a quem já teve aquela experiência. Então, eu acho que também falta muita humildade aqui na nossa política para que a gente possa crescer nesse sentido. E com relação às mulheres, eu sei que o PDT tem um programa bastante interessante, né, de desenvolvimento político da mulher, porque a mulher precisa ter voz política, e não é porque por ser mulher, é porque existem alguns assuntos que o homem não vai entender do mesmo jeito que a mulher entende. Então, para que a gente tenha algumas reivindicações aprovadas, a gente precisa de mais mulher no plenário. Precisa. Por isso que nós temos lá a professora Jô, a professora Núbia, a professora Conceição, educadoras, mulheres de fibra, guerreiras, militantes, que sabem e saberão mais ainda com o mandato defender os interesses das mulheres. Porque isso é um lugar, famoso lugar de fala, que eu não posso ocupar. Quem tem que ocupar são as mulheres. Exatamente. Porque aí fica muito fácil. Não, vamos fazer aqui porque as mulheres têm direito disso. Quem sou eu? Eu tenho que chamar as mulheres no sentido de que há espaço para fazer política. Há espaço para fazer política. No nosso partido, 30% no mínimo tem que ser de mulheres. E a maioria das executivas, 50% é composta de mulheres. E tem orçamentação própria, hein? E aí do homem que se meter a dar palpite, porque a Miguelina Vecchio é a segunda pessoa mais importante do partido a nível nacional, é vice-presidente nacional, presidente da AMT, Ação da Mulher Trabalhista, e aqui em São Paulo nós temos a Gleide Sodré, e aqui na Baixada Santista a vice-presidente da AMT é Alcione Marinho de Moura, do qual me orgulho de ser a minha doutora, minha amiga, minha companheira, minha esposa, né? E companheira de todas essas, do dia a dia e dessa militância política que ela gosta de fazer e cada vez mais está organizando as mulheres aqui. Na sua visão política, eu vi que 46% das candidaturas já tem aí uma perspectiva feminina. Mas o quanto que, na sua experiência e como político, e como acompanhando a política, quanto isso vai virar efetivamente cargo e cadeira no Congresso? Você sabe que nós somos um dos países com menos participação de mulheres no Congresso, né? O mundo árabe tem mais participação de mulheres no Congresso do que o Brasil, né? E a gente tem aquela rotulação de que o mundo árabe é machista, que a mulher não pode participar. Mas é mesmo, né? Tal.
Não, tem seu aspecto que Cultural, são culturas diferentes, sim. mas elas têm voz, tanto é que na Jordânia a maioria do Congresso lá é feminino, né? Agora você imagina, né, a situação. É uma luta difícil, porque se é uma luta difícil você se apresentar e se expor como político por uma representação eleitoral, como homem, né? E que a gente já tem nosso espaço de poder definido, né? Eu sou um homem branco, né? De 63 anos, médico, então eu tenho meu espaço. Então, já não é fácil. Agora, imagina a mulher, que ela tem que trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da casa, porque o marido diz assim, ó, não, eu ajudo, mas quem faz é a mulher. Então ela tem que ser muito guerreira, e eu estou vendo assim um desenvolvimento, assim uma participação cada vez maior das mulheres, e isso deixa a gente muito, muito feliz, porque afinal de contas elas são a maioria. Vocês são a maioria. Exatamente. Né? Nós precisamos, e eu estendo isso, né, não só às mulheres, mas aos LGBTI+, aos negros, aos índios, enfim, aos deficientes, essa população, porque quanto mais diverso é o nosso Congresso, sim, mais a gente consegue representar a nossa população, que é realmente muito diversa, né? E é dependente do poder econômico, né? Sim. Então, assim, o indivíduo vai lá, na maioria das vezes, não vai representar aquele eleitorado dele, né? Vai representar um lobby, vai representar interesses econômicos, né? Por isso que ele só volta dali a 4 anos, porque ele não tem nem o que falar. Ele não tem nem muito o que falar. Então, essa que é a luta nossa. Eu agradeço o espaço que você nos dá aqui no seu programa, essa audiência que está até essa hora aqui nos dando esse privilégio, para que a gente possa colocar aqui a necessidade que nós temos que fazer uma política realmente com P maiúsculo. Sim. E, assim, o que eu tenho percebido é que a Baixada Santista ficou muito preterida, tanto com relação ao governo estadual como ao governo federal. Você acha que isso está muito ligado à nossa representação, que não foi tão efetiva, de deputados estaduais e federais? São os políticos. É o sistema político que está errado, porque, veja só, o indivíduo ele se elege vereador. Aí o prefeito tem que fazer maioria na Câmara. Sim. Aí ele já oferece uns cargos, já põe as pessoas debaixo do braço. Eu estou falando assim de uma forma, em tese, geral, não estou aqui... Que é o presidencialismo de coalizão. Exatamente. Tem jeito. E aí o prefeito, o prefeito depende do governador. Então ele tem que ir lá, ele em vez de ir lá, fala assim, olha, eu tenho que ter uma bancada forte aqui na Assembleia Legislativa para exigir do governo estadual repassar as verbas que são constitucionais para a cidade, que aqui nós não recebemos. Sim. Não recebemos nem a metade do que tínhamos que receber. Aí o prefeito fica lá, frequentando o gabinete do governador, né, com todo aquele divertimento todo, né, de tapetes vermelhos, pompas e circunstâncias, pedindo verba para deputado de emenda para construir alguma coisinha aqui, uma creche ali, reformar um posto de saúde, e aí você fica limitando. Aí depois você tem que, e nós estamos vendo isso agora, tem que apoiar ele na reeleição, senão você não recebe verba. É tudo muito primário, né? Política não é isso, poxa. Não é isso. Você tem que ir lá e falar assim, amigo, estou aqui representando a Baixada Santista, eventualmente uma outra cidade, Santos, Praia Grande, e é necessário que essas verbas sejam repassadas para a administração municipal desenvolver políticas públicas e benefícios à nossa sociedade. Aí vem aqui no seu programa, vai lá no outro programa, chama o povo para a praça, tirar o cafezinho do gabinete, tem que botar o cafezinho na praça, porque depende da pressão da população para que as coisas aconteçam. Então a gente não tem que ficar com o pires na mão, em tapete vermelho em gabinete, naquele toma lá da cá, tem que chamar os caras para o povo, entendeu? Ir para a imprensa e fazer uma manifestação de modo que isso repercuta publicamente
negativa ou positivamente a esses governantes. Será que eu sou um sonhador? Não, eu acho que não. Eu acho que nós, inclusive, acho que nós já tivemos no nosso país vários movimentos nesse sentido e que eles foram perdendo força, de repente, por causa dessa dicotomia que o Brasil se tornou. Então, muita gente prefere não se manifestar, até porque parece uma ofensa eu não aceitar o que um político A, B ou C fala e ter um pensamento diferente, porque ou você aceita um ou você aceita o outro. Eu estou falando aqui claramente que no Brasil parece que ou você tem que ser bolsonarista ou você tem que ser do partido do PT, do Lula, e isso não é uma verdade. O Brasil não se resume a isso. E outra crítica severíssima que eu faço, nós não temos mais no mundo nenhum movimento que a gente pode dizer que é de esquerda e de direita. O que nós temos é partidos mais conservadores e outros mais liberais. Gente, não existe um movimento narcisista ou marxista, né, de Karl Marx, do comunismo, do socialismo, para poder vir aqui e dizer, não, a gente vai tomar o país. Não tem nenhum país do mundo que represente isso. Ah, mas a China é socialista. Aonde? Onde os maiores bilionários do mundo estão lá. Então, assim, não tem mais nem fundamento legal esse tipo de alegação. O que existe é, sim, partidos mais liberais e partidos mais conservadores. E vou dizer uma coisa. Se a gente pegar as políticas praticadas, eu não vejo muita diferença entre o mais radical de um lado e o mais radical do outro. Olha, você imaginar que eu vejo postagens aí nas redes sociais. Fora o comunismo, esse vermelho e tal. Eu falei assim, gente, o Putin foi lá dar a bênção para o Bolsonaro foi lá pedir a bênção para o Putin. Ali de comunismo não tem nada, coisa, não tem nada. O Putin é um cara de direita. O cara é autoritário, liberal de direita, você entendeu? Isso é a política dele. Sim. Isso não existe. Agora, é outra coisa, desenvolvimento de políticas públicas, de benefícios sociais, isso não é propriedade de ninguém. Quer seja de direita ou de esquerda, o indivíduo vai desenvolver. Um por um caminho, outro por um caminho. A direita acha que faz isso através da iniciativa privada. Eu discordo. Eu acho que se faz isso fomentando principalmente a ação do Estado em parceria com a iniciativa privada. Agora, aí o povo fica maluco, porque olha só, nós tivemos aqui, nós temos uma deputada federal que se elegeu como socialista. Não é? É. PSB, ela é socialista. Aí tinha que estar do lado do governo para poder pegar as verbas, para trazer para isso, para a reforma daquilo e tal. Já está no partido que é de extrema-direita, cujo presidente ficou preso 4 anos por envolvimento no roubo do Petrolão. Exatamente. Então o pessoal... Peraí. Aí o nosso prefeito aqui, todo mundo sabe o vínculo que ele tem, o ex-prefeito, com o Alckmin, naquele PSDB clássico e tal. Aí o Alckmin está com Lula. Aí ele continua no PSDB, mas o prefeito está em outro partido. Não tem coerência. Como é que você vai exigir da população que ela tenha coerência e a política tenha crédito? Se os próprios políticos que estão hoje no poder, eles não transmitem credibilidade naquilo que eles acreditam. Mas eu vou lhe falar uma coisa. Em qualquer país do mundo, essa dança é muito normal, muito natural. Quando eu falo de política, eu digo assim, a gente precisa entender política como ela é, porque ela tem as suas próprias engrenagens. Então, política, é a mesma coisa. Quem imaginaria o Paulo Maluf, quem conhece política, ele se filiou ao PT, ele estava apoiando o Lula na última candidatura dele. O Paulo Maluf, que participou quando nós tivemos a nossa abertura política, ele era do Arena e o Tancredo Neves do MDB. Então, eles eram adversários, como se fosse a bendita direita e esquerda.
E Paulo Maluf se uniu ao Lula. Não, o Alckmin hoje. Mas a gente teve situações. Companheiro Lula! De situações no Brasil assim. Né? Quando você falou. Mas tem que ser cara Vargas, de pau, hein? Quando Getúlio Vargas. Companheiro Alckmin! É por isso que eu critico a forma de governo do presidencialismo de coalizão. Sim. Porque senão a gente não consegue essas excrescências políticas, elas não acabam nunca. Isso vai acontecer o tempo inteiro. Você falou do Getúlio Vargas, a passagem do Getúlio Vargas, quem me contou isso foi minha avó, porque era uma ativista. Quando Getúlio Vargas voltou no movimento de que queriam ele de volta, e aí se elegeu. Chamado querenismo. Querenismo, exatamente. O que aconteceu? Quem subiu no palanque com Getúlio Vargas? Luiz Carlos Prestes. O maior comunista que o mundo conheceu. Luiz Carlos Prestes deu apoio porque entendeu que ele era um avanço. Então, não, mas é uma incoerência por toda a política que a gente conhece. Então, o que eu costumo dizer é que, assim, vejam política não por ideologia, mas vejam a política pelo que pode ser melhorado por aqueles candidatos. Principalmente porque o Brasil dificilmente vota no partido, o povo brasileiro. Ele vota no político. Né? Então, essa dança de cadeiras, na verdade, eu sou até a favor, que não pode pela Constituição, que as pessoas pudessem se candidatar sem partido. Sim, candidaturas independentes também são muito a favor disso. Eu acho que isso seria mais interessante para um país como o nosso, né? Que talvez a gente conseguisse até diminuir essa dicotomia que o Brasil se tornou. Bom, candidato, pré-candidato, nós estamos chegando aqui ao final já. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todo mundo que está ouvindo aqui sobre essa eleição, sobre o seu partido, sobre a sua candidatura. Olha, muito obrigado pela oportunidade de falar de política e conversar. É uma das coisas que a gente tem prazer de fazer. Eu gosto muito de escrever, gosto muito de conversar, interagir com as pessoas. Minha vida, basicamente, profissionalmente, dependeu disso, né? E agora nós estamos aqui, eu estou trazendo para você. Semana passada nós lançamos o nosso último livro. O último porque, né, foi o último a ser impresso, mas virão outros, né? Bom, nunca deve ser falar o último, é sempre o penúltimo, né? Penúltimo. É o mais recente. Obrigado, Marcelo. É o mais recente livro. Chama-se Plantador de Tâmaras. Isso vem à origem de um provérbio centenário árabe que diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, dado o tempo que a planta exige para frutificar. Então o jovem viu um ancião plantando a tâmara e falou assim: por que você está plantando se você não... Né? Ele falou assim: mas se eu não plantar, você não vai comer. Né? Então aqui estão alguns sonhos nossos. Eu tenho aqui o prefácio do nosso presidente do PDT Municipal de São Paulo, meu querido Antônio Neto, que eu deixo um abraço, e nosso pré-candidato a deputado federal. E aqui no final eu falo sobre a necessidade de um mandato coletivo com a representação de toda dessa nossa galera aqui da Baixada Santista. Eu sou um plantador de tâmaras. Eu tenho 63 anos, tenho trissomédico há 38 anos, e os filhos formados, com um casamento maravilhoso com a doutora Alcione, minha companheira, minha amiga, minha esposa, e eu quero dedicar parte da minha vida à sociedade, a representá-los e fazer isso dignamente, podendo entrar e sair de onde eu moro e me relacionar com os meus amigos, com os meus vizinhos e com toda a sociedade de forma digna, né? Que daqui a 4 anos a gente tendo esse privilégio de sermos eleitos com a nossa bancada, que a gente continue podendo fazer isso com toda a dignidade e que possa vir somar com esse trabalho, ajudar a transformar um pouco da vida das pessoas que estão na periferia, sofrendo e oprimidas. Bom, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. A todos que nos ouviram ou que vão nos ouvir, porque depois o programa vira um podcast, fica nas redes sociais, que vocês percebam a importância do voto, a importância de se conhecer o seu candidato e de depois cobrar, né? Porque a gente vai cobrar aqui também, aquelas pessoas que forem eleitas, aquelas pessoas que estiverem aí nos bastidores da política, porque é isso que o Brasil precisa,
de uma consciência política, de paz nessas eleições, e que as pessoas aí que tenham boa intenção e que consigam êxito nessa candidatura para que o Brasil possa efetivamente se tornar um país desenvolvido. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Márcio. E até a próxima semana com Fatos em Destaque. Compartilhe esse link. www.omegawebradio.com